Olá pessoal, boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos aí à nossa live. Mais uma live aí, né, de educação e superação. Hoje nós teremos o prazer de entrevistar aqui, de ter uma conversa muito bacana com o professor e juiz Fábio Esteves, né? Ele que tem uma linda história aí também de muita luta e superação, conseguiu chegar aí à magistratura, né, através de muita dedicação. Hoje a gente vai ter um pouquinho aqui desse contato com a história dele. Vão chegando um pouco mais, vem chegando, né? Já envia aí esse convite para os amigos, que eu tenho certeza que vocês vão gostar muito dessa história, beleza? Vamos chegando, estamos aguardando aqui o professor Fábio chegar para a gente poder ter essa conversa. Seja bem-vinda, Carol, né? A gente vai ter essa roda de conversa aqui, vocês também podem interagir na nossa live, que será um prazer tê-los aqui conosco, aguardando aqui a chegada do professor Fábio, né? Para a gente poder iniciar. Seja bem-vindo, Marcos, né? Sejam todos muito bem-vindos. O professor Fábio já está aqui conosco. Seja bem-vindo, Miriam, né? Já vai compartilhando essa live aí, que eu tenho certeza que vocês vão gostar muito, beleza? O professor Fábio já mandou aqui. Deixa eu buscar aqui. Meu amigo professor delegado Anderson Chaves está aqui também, a Nelma. Sejam todos muito bem-vindos. Professor Fábio. Olá, boa noite. Como é que está o áudio? Me ouvindo muito bem? Sim, estou te ouvindo bem. Bom, professor Fábio, primeiramente eu gostaria de dizer que é uma honra tê-lo aqui conosco, partilhando dessa live, né? É uma honra maior ainda, quanto mais eu ouço a sua história. Já tive o prazer de ter umas 2 palestras no tribunal, então, assim, eu vejo que as nossas histórias são bem semelhantes, né? Filhos de lavrador, de dona de casa, negros que chegaram a vencer através da educação e que hoje tenta proporcionar isso através da sociedade. Então, eu fico muito feliz, agradeço por ter aceito esse convite, não só esse convite, por todos os convites que eu cheguei a fazer para o senhor, inclusive, né? Pôde passar em todas as unidades do projeto, Planaltina de Goiás, Planaltina DF, Ceilândia, em todos os momentos que a gente pediu, o senhor sempre esteve ali disposto para dar o seu sim, para compartilhar conhecimento. Seja muito bem-vindo. Eu deixo aqui que o senhor possa fazer um pouquinho da sua, né, que se apresente para esse pessoal que está nos acompanhando aqui hoje nessa live de educação e superação. Muito bom, Rodrigo. Obrigado pelo convite. Dizer que foi um prazer enorme passar pelo projeto. Foi uma experiência muito grandiosa, mas antes de qualquer coisa, eu acho que é muita devolução, né, Rodrigo? Eu acho que eu pelo menos ganhei não, eu consegui muito, né? Fui muito abençoado, então não tinha como não retribuir, como não devolver um pouco disso. Agora, é claro que também é porque eu quero um lugar melhor para viver, eu quero um país melhor para viver, e isso implica necessariamente que eu faça com que as pessoas que estão à minha volta, as pessoas que têm as histórias parecidas com a minha, possa também ter uma vida um pouco melhor, né? Ó, como você colocou, né? Educação e superação, realmente uma equação que é indispensável, uma equação que se casa muito. A história da educação na minha vida, ela é muito forte, muito especial, porque a gente só através da educação, e a educação ela vem assim na minha vida como um valor muito forte, porque ela veio pelas mãos do meu pai, da minha mãe, e são duas pessoas que minha mãe teve o 4º ano do ensino fundamental, que na época teve 4 anos de instrução na escola, e meu pai um homem analfabeto. Então, e a educação chega na minha vida pelas mãos deles, né? E de uma forma muito bonita, de uma forma muito trabalhosa também. Quando eu cheguei aos 7 anos de vida, já estava atrasado, né, para os tempos de hoje, que a criança já entra na escola quase antes mesmo de nascer. E aí eu já estava com 7 anos e lá na fazenda não tinha escola. Eu morava na fazenda, a escola mais próxima ficava a 50 quilômetros de distância, que era na cidade, quase 60 quilômetros. E meu pai, então, fez de tudo para que
tivesse escola próximo de casa, tivesse uma escola que pudesse atender não só a mim, mas toda a criançada da região. E ele fez de tudo. Ele realmente moveu tudo para poder levar uma escola para lá. Eu me lembro que, à época, isso em 1986, o município onde nós morávamos estava se emancipando, e aí meu pai, meio que sem saber muita coisa, viu a oportunidade de incentivar o político que estava ali na liderança, o Edwino Schultz, inclusive, que faleceu recentemente, a se candidatar a ser o primeiro prefeito da cidade. Mas meu pai, ao mesmo tempo, estava ali, olha, mas tem que ter aqui uma escola, tem que vir uma escola para cá, tem que vir uma escola aqui para Pedra Branca. E esse senhor ganhou e, diferente de muitos outros políticos, cumpriu a promessa e levou a escolinha lá para o município, lá para a região da Pedra Branca, uma região rural. E aí meu pai, então, fez de tudo para que eu, então, fosse para a escola todos os dias. Eram 23 quilômetros de distância. 13 desses quilômetros nós fazíamos com meu pai, levando a gente, um dia de trator, um dia de carro, um dia a cavalo, enfim, de qualquer meio que fosse possível. E depois nós tínhamos a professora que passava e nos pegava para ir até a escola outros 10 quilômetros. E o início ali foi um início bem, bem difícil, porque a escola veio e não tinha recursos. Mesmo que tivéssemos lá o prédio, a escola, a gente não tinha professores, por exemplo. Eu me lembro que a minha querida professora, a Ethel Schnack, que me acompanha até hoje, não tem contato até hoje, ela que foi desbravar aquele desafio, a primeira professora da escolinha, mas sem recurso algum, sem livro, sem nada, mal um quadro verde com giz, e a gente começou ali, né? Não sei qual que era a formação dela, não sei como é que era aquilo. Eu sei que a gente passou ali o primeiro aninho meio que muito de forma lúdica e brincando, e aí depois que chegou o segundo ano, aí nós tivemos uma mudança na escola, e a professora Clarice, eu faço questão de lembrar o nome de cada uma dessas professoras, porque isso realmente é decisivo na minha história. Aí chega a professora Clarice Fabiano, também mantenho contato até hoje, para me alfabetizar. Eu já estava indo para o fim do segundo ano, já completando ali quase 9 anos, e foi nesse momento que eu comecei, então, a ser alfabetizado. Depois a gente estudou o terceiro ano, ali nessa situação, nessa dificuldade toda, mas eu me lembro que meu pai era um entusiasta, ele se realizava cada momento que eu chegava da escola, falando alguma coisa, e aí começando a ler, começando a ver o mundo, né? E meu pai não deixava faltar um único dia sequer. Era um sujeito que tinha ali um valor muito forte por aquilo, né? Um carinho muito forte com aquilo. E meu pai, então, era como eu fazia sol, fazia chuva, tendo carro, não tendo carro, a gente ia para a escola. Tudo bem que meu pai ele era bem assim, ó, eu vou levar vocês para a escola, depois vocês decidem como que vocês vão voltar. Eu tenho mais 2 irmãos e à época os meus irmãozinhos entraram em seguida na escola, porque a gente tem 1 ano de diferença. E aí tem um episódio que é interessante, que para mim é o máximo mesmo, assim, é uma coisa que mexe muito comigo, que é quando nós chegamos então no 4º ano, a gente, meu pai, com muitos afazeres na fazenda, meu pai era capataz de fazenda, era meio que um gerente lá na fazenda. A fazenda estava terminando a parte de formação, que a gente chama, quando meu pai já tinha colocado a fazenda em condição de produzir, de também criar gado. E meu pai tinha em torno de 20 a 30 peões, ou tinha meses que tem 50 peões, né? Meu pai liderando esse grupo de pessoas e minha mãe cozinhando. Então, meu pai e minha mãe era uma dupla ali que conduzia todo esse processo. E aí chegou um momento que meu pai não tinha mais condição de nos levar para a escola. Foi quando, então, ele disse assim, olha, ficar sem escola, vocês não vão ficar e eu também não tenho condição de levar. E aí eu já estava chegando no 4º ano do ensino fundamental, nós tínhamos 2 professoras vizinhas lá, a Sirlene e a Sirley, que moravam na fazenda do lado e já eram professoras ali que estavam já para contribuir na escola, dando aula. E meu pai, então, convidou essas professoras para que elas cuidassem da gente na escola, que elas se mudassem para a escola, que nós, eu e meus 2 irmãos, se mudassem para a escola também e passassem a morar na escola. E assim foi feito. A gente acabou morando na escola, eu não me recordo exatamente quanto tempo, mas foi em torno de uns 8 meses que nós moramos na escola. A gente levantava de manhã,
e tirava, limpava, organizava a sala de aula. Tinha aula ali, na parte da manhã, à tarde a gente brincava, à noite a gente dormia dentro da sala de aula. Então, para que eu não faltasse aula, para que eu não perdesse absolutamente nenhum momento de formação, meu pai, então, cuidou disso para a gente não ter nenhum prejuízo. E aí eu terminei, então, os primeiros 4 anos do ensino fundamental. Meu pai, mais uma vez, herói da minha história, herói desse processo todo, não tinha mais na fazenda a oferta de aula, a oferta do 5º ano do ensino fundamental, que era o meu caso naquele momento. Então foi quando meu pai não pensou 2 vezes, não pensou, e decidiu, então, se demitir da fazenda e mudar para a cidade, uma cidadezinha que à época era bem pequena ainda, Chapadão do Sul, interior de Mato Grosso do Sul, um lugar onde minha família mora até hoje e onde eu tenho uma relação muito forte. Meu pai, então, pediu a demissão e, à época, era uma confusão esse negócio de direito trabalhista, né? Essas questões todas. Inclusive, eu escolhi muito a carreira da magistratura, muito isso, né? Muito por ver o meu pai tendo se doado a vida toda e, ao final de 10 anos, quase 11 anos de trabalho, o meu pai não teve absolutamente nenhum direito reconhecido, não teve direito trabalhista nenhum, saiu de lá, inclusive, sob um forte clima de ameaça ali, para que ele não prosseguisse nessa luta pelos seus direitos. E, de fato, ele não foi mesmo, né? Ele saiu quase que agradecendo. A ideia de subordinação era tão grande, né? Você sabe muito bem como é que funciona a relação de poder entre pobres e ricos, entre pretos e não pretos, entre mulheres e homens, né? São relações hierárquicas e meu pai, evidentemente, estava nesse contexto. E aí meu pai, então, saiu da fazenda, nós saímos praticamente sem nada. E aí a gente mudou para a cidade, meu pai comprou um terreno fiado, construiu uma casa bem simples mesmo, né? A gente, aqui em Brasília, chama de barraco. E aí a gente foi morar ali, meu pai, e nós 3, os 3 filhos e minha mãe. E naquela época meu pai, cada vez, ainda nessa situação toda, em nenhum momento, né, falando de superação, e meu pai é um sujeito que a vida dele é sinônimo, né, significado de superação. Meu pai com 13 anos de idade, a minha avó, ela não quis mais meu pai, e ela pegou e doou meu pai. Pediu para que meu pai fosse embora. Meu pai acabou indo embora, então, e se juntou com os meus tios, que são irmãos da minha mãe, a família da minha mãe. Então, desde criança, ele já tem um destino bem forte. Depois, eles nessa época, moravam no Nordeste de Minas Gerais, sai do Nordeste de Minas Gerais e vem para Mato Grosso. A época, Mato Grosso do Sul ainda não existia. E eles ficam perambulando ali numa região muito inóspita, que Mato Grosso ainda era... o sul de Mato Grosso ainda era muito inabitado. E aí eles acabam caindo no Paraguai, no território paraguaio. Meu pai e meus tios foram vendidos como escravos no Paraguai, conseguiram fugir de lá em 1978. E depois vieram trabalhar aqui em fazendas, no Mato Grosso do Sul. E sempre nesse regime de empreitada, esse regime que mal conseguem sobreviver, né? Mal conseguem a alimentação para sobreviver. E depois meu pai vai trabalhar nessa fazenda, e aí finalmente a gente chega ali na cidade nos anos 90, e meu pai, sem nenhum momento, né, se desesperar ou se desmotivar, ele chega na cidade e daí ele tem um concurso público. Eu me lembro dessa história assim, bem interessante, porque ele é analfabeto, e aí ele chega ali e tem um concurso público na prefeitura, né, um município recém-instalado, tinha 3 anos. E aí tem um concurso público na cidade, e aí ele fala, bom, vou prestar esse concurso público. E aí eu fico pensando assim, imagina hoje os nossos jovens, né? Você dá aula, eu dou aula para tudo quanto é campo. Você imagina hoje, um jovem hoje, pensar em fazer um concurso público analfabeto, né? Você vai pensar que o sujeito é louco, o sujeito não tem mínimo de bom senso, mínimo de condição para isso. E hoje, né, por que eu estou falando isso? Porque às vezes a gente vê muita dificuldade hoje, né? Hoje a gente vê mais dificuldade do que solução, do que força, coragem. E meu pai sabia que ele era analfabeto, que tinha dificuldade de fazer esse concurso. Eu sei que ele foi lá e conversou daqui, conversou de lá, e eu sei que, no fim das contas, eles acabaram mudando a prova, mudando o tipo de prova, né? Já que era para ser motorista, então eles dispensaram a prova escrita, e era só um teste prático. E meu pai fez o teste prático, passou e acabou se tornando servidor público. Isso foi em 91. Ali em junho de 91, então, ele encerra sua missão, ele faleceu em junho de 91, e deixou pra gente, né? Deixou para que eu continuasse, eu costumo dizer, continuar em outra pessoa, né? Porque esse projeto dele todo, essa sua
desejo intenso pela educação, essa sua vontade intensa de vencer, esse homem que não consegue ver dificuldades, não consegue dar aos problemas mais importância do que, na verdade, eles merecem, foi tudo transmitido. Foi tudo, tudo, literalmente. Eu costumo dizer assim, que a partir daquele dia, daquele junho de 91, outra pessoa continua essa obra. E aí eu vou trabalhar, desde tinha 11 anos, comecei a trabalhar, vendendo salgadinho, e aí eu acabei conseguindo integrar um projeto social que o Banco do Brasil tinha à época. Hoje ainda tem, mas um pouco diferente, chamado Menor Carente. Então comecei a trabalhar no Banco do Brasil e ao mesmo tempo trabalhava vendendo picolé, vendia salgadinho, fazia cobrança, tudo que aparecia eu fazia à época. E fiquei no banco nesse projeto quase 6 anos, até os meus 18 anos. Quando eu cheguei no ensino médio, no primeiro ano do ensino médio, continuei em escola pública, eu então já sentindo um pouco essa história de profissão, como fazer com essa questão de escolher minha profissão. E aí eu tenho que dizer o seguinte, para mim foi tudo muito intuitivo. Para mim foi muito intuitivo, né? Eu tenho uma coisa que eu sempre falo para as pessoas, Rodrigo, que é se permitir, né? Se permitir, inclusive, se autoconhecer. Se permitir acontecer, né? Muita gente, às vezes, acaba se privando do autoconhecimento, se privando de oportunidades, se privando de um tanto de coisa na vida porque não se permite, né? A gente precisa se permitir, você precisa viver tudo de um pouco, inclusive intuições, né? Você precisa viver a racionalidade, você precisa viver o coração, você precisa viver a mente, enfim. Mas eu acho que você tem que ser de múltiplas facetas, né? E eu acho que essa escolha veio dessa intuição das coisas, né? Foi aquilo, o meu inconsciente naquele momento, ele conseguiu explorar e extravasar a ponto de atingir a minha racionalidade e escolher algo que fosse muito ligado ao meu passado, muito ligado à minha história de vida, ligado, evidentemente, ao meu futuro, o que viria pela frente, né? Colocando isso numa condição de homem pobre, negro. Então, a escolha daquela profissão, ela veio assim muito acertadamente, veio muito especialmente. Mas como eu disse a você, porque eu me abri para aquele momento, deixava a coisa acontecer. Eu sou capricorniano, e olha que eu sou daquele que é extremamente racional, que vê o ambiente, que gosta de enxergar as coisas muito práticas, mas ao mesmo tempo gosto de astrologia, eu gosto de faço terapia junguiana, para ter uma ideia, para poder, a partir dos sonhos. Então, eu sou muito aberto, eu gosto de me permitir muito. E aí, como capricorniano, eu então, sempre certinho ali, mas me permiti, de repente, pensar deixar a coisa acontecer. E isso realmente aconteceu a partir da minha vivência, né, do meu passado. Então, quando eu fui escolher uma profissão, eu lendo o manual da Editora Abril, eu vi que a carreira da magistratura, na época eu não entendia direito esses termos, eu tinha 15 anos à época, começando o ensino médio, eu não entendia nada disso, vim da fazenda, então eu olhando para aquilo, eu falei, eu acho que isso aqui combina muito comigo. Eu sei que havia uma descrição muito curta de que fazia, né, qual era a função de um juiz, e aí então eu falei assim, bom, eu acho que isso parece muito comigo e eu acho que eu vou fazer isso aqui. Mas é evidente que meu inconsciente, o que estava ali dizendo é, olha, eu acho que tudo aquilo que seu pai e sua família viveram, tudo aquilo que você viveu até agora, até os seus 15 anos, o que você vai viver daqui para frente, se você quiser fazer algo diferente, se você quiser fazer algo de transformação, essa é a carreira necessária, essa é a carreira. Mas na época, evidentemente, eu não entendia nada disso. Na época, eu só estava, como eu disse, me permitindo. E aquilo foi tão forte, né? Uma permissão tão especial, tão forte, que isso impregnou nas minhas convicções, nos meus pensamentos, nas minhas práticas, em tudo. Dos meus 15 aos meus 27 anos, a coisa mais importante que eu fiz foi construir esse projeto. E claro que tudo isso se deveu à educação. Eu terminei, então, o ensino médio, decidido, então, a fazer a faculdade de Direito, porque era o requisito necessário para a função, para minha carreira, que eu tinha escolhido. E eu fui para a universidade pública, para a Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul, lá no Paranaíba. Cursei os 5 anos de faculdade, já estudando para a magistratura, já me preparando ali, já querendo... como eu disse, sou capricorniano, então, assim, eu estou sempre olhando, evidentemente, sem deixar de viver nem um segundo do presente, eu
gosto de um futuro meio que programado. Tanto que eu entrei na faculdade já pensando, olha, eu preciso fazer um concurso público, durante a faculdade. Eu entrei na faculdade, não, eu quero ficar um tempo me dedicando exclusivamente à faculdade e depois eu quero fazer um concurso público. E eu já pensando, bom, eu preciso me preparar e dificilmente eu vou conseguir essa preparação aqui no interior. Então eu quero ir para fora, eu quero ir para uma capital, para um centro, e aí eu já preciso ir empregado. E aí o plano foi, durante a faculdade eu vou prestar um concurso público num lugar onde eu consiga, e eu já sabia que seria o Banco do Brasil, porque eu já tinha vindo do Banco do Brasil, um lugar onde eu consiga me mover, né, para continuar o meu estudo. E aí, Rodrigo, tem um episódio muito interessante que eu sempre falo para as pessoas quando elas me veem com os imediatismos, né? Eu tenho muitos amigos, muitos alunos que sofrem o tempo todo porque, como diz minha mãe, eles querem botar o carrinho na frente dos bois, né? Quer abraçar o mundo no momento em que as suas pernas ainda, que os seus braços ainda não é possível. Quer dar um passo no momento em que suas pernas ainda não dá conta de alcançar a distância pretendida. E aí, então, eu fui me preparando para esse concurso. No terceiro ano da faculdade, eu fiz concursos públicos para a Caixa Econômica Federal, fiz concurso do Banco do Brasil e fiz concurso para a Polícia Civil do Mato Grosso do Sul, de escrivão. E eu passei na Caixa Econômica, eu não me recordo. Fiquei classificado, mas estava longe. Mas eu passei em dois, que foi o Banco do Brasil, e passei também na Polícia Civil do MS. E aí, a época foi uma experiência interessante, porque na Polícia Civil, eu ia ter um salário que seria 3 vezes mais o salário do Banco do Brasil. Aí você pensa, alguém que está desempregado ganhar 3 vezes o salário que um bancário ganha, que é um valor razoável. Mas o cálculo que eu fiz à época foi o seguinte, bom, se eu deixar o Banco do Brasil e ir para a faculdade, e ir para a Polícia Civil, a Polícia Civil é no Mato Grosso do Sul. Eu não consigo me sair daqui, né? E eu não consigo. E eu acho que eu preciso ir para São Paulo, me preparar lá no Professor Damásio, que é o curso mais famoso preparatório para a magistratura. E aí, o que eu fiz? Eu abri mão da polícia e fui para o Banco do Brasil. Porque eu já estava ali, passei na primeira turma, fui chamado, só que na hora de escolher a cidade... E aí, abandonei a polícia. E aí vem uma outra experiência que eu gosto também de partilhar para mostrar o quanto que nós precisamos respirar fundo quando a gente acha que a coisa é maior do que aquilo que a gente tem como solução. Quando eu fui para o Banco do Brasil, eles me comunicaram que eu, então, teria que ir para uma cidade que ficava 1.000 quilômetros longe da minha faculdade. E aí eu pensei, bom, eu não vou, não está nos meus planos deixar minha faculdade, enfim, não vou de jeito nenhum. E aí eu já tinha deixado a polícia. E no Banco do Brasil eu tinha a chance de pedir fim de fila. E aí eu pedi, então, o fim da fila. Mas o fim da fila do Banco do Brasil era 2.000 candidatos. E aí eu pensei, poxa, isso aqui vai ficar difícil. E aí, Rodrigo, e aí vem a tal da fé. Aí vai fé. Você precisa acreditar, você precisa ter essa energia poderosa que guia a tua vida, né? Independente do credo que a pessoa professa, ela precisa. E na época eu simplesmente, não, é assim que vai ser, é assim que é para ser, então tudo que estava ao meu alcance eu tinha feito. Tudo que estava ao meu alcance tinha sido feito. Então, vamos deixar a coisa acontecer. E aí o anjo da guarda vai e me coloca no fim da fila da primeira turma. Eu passei entre os 40, eu passei acho que em 18º. A primeira turma foi de 40 pessoas. E aí essa pessoa me coloca no fim da fila da primeira turma. Essa pessoa, esse anjo da guarda que eu disse. E aí eu fico, então, no primeiro lugar da segunda turma. E 2 meses depois chamou, então, os candidatos da segunda turma. E eu estava lá no primeiro lugar. E foi onde eu fui lotado em Aparecida do Taboado. E foi a minha primeira lotação. 40 quilômetros de distância. E eu ia e voltava todos os dias. Aliás, até o Thiago Chaves está nos acompanhando aqui. O Thiago Chaves tem um carinho muito grande por Aparecida do Taboado. Nossa, então, fiquei nessa vibe, estava ok. E já pensando, bom, terminando aqui, eu vou, então, procurar o meu lugar fora daqui. E, de fato, terminei a minha faculdade no ano 2003, já tudo programado. Fiz uma entrevista para trabalhar numa agência do Banco do Brasil lá em São Paulo. Já estava procurando minha matrícula para o curso do Professor Damásio em São Paulo. E aí, quando aconteceu uma cirurgia, eu tive um problema de saúde à época, fui fazer uma cirurgia e acabei perdendo a vaga lá em São Paulo. E aí, mais uma vez, a gente
não se desespera, né? Mais uma vez eu peço às pessoas, não se desespere, é porque está preparado algo muito maior para você. E aí eu fiquei ali, claro, como todo ser humano, desanimado, triste com aquilo, sabendo, evidentemente, que não era o fim. A gente tem o direito de ficar chateado, mas uma coisa que a gente não pode é acreditar que aquilo seja o fim. E aí, então, eu fiquei ali aguardando. E aí, mais uma vez, né? Quando a fé move as coisas na sua vida, apareceu lá um sujeito dizendo para mim que soube que eu estava querendo ir embora de Paranaíba. E aí ele disse, então, olha, eu fui para Brasília, passei num processo seletivo em Brasília, mas eu não quero para Brasília, então eu queria ver com você. Se você quiser ir, a gente combina com o meu chefe lá, ele faz uma entrevista e aí a gente pode trocar. Falei, claro, para mim tudo que viesse ali já seria lucro. E eu fiz a tal entrevista, passei e cheguei em Brasília. Cheguei em Brasília, era um dezembro de 2003, um tempo difícil, eu nunca tinha estado tão longe, e aí eu vim para cá para começar, né, uma etapa bem específica do meu projeto de magistratura. Cheguei aqui próximo ao Natal, aquele clima familiar, festivo, eu passei tudo por aqui, longe de todo mundo, para eu experienciar esse momento. E aí eu comecei a estudar em fevereiro de 2004. E aí quando eu comecei, eu coloquei lá, bom, como é que está, né? Avaliei, e aí a gente fala isso para os nossos alunos, né? Cara, avalie teu contexto, avalie tua realidade, seja muito franco, seja muito sincero, seja honesto com você mesmo. Crie algo que, ainda que seja pequeno, tenha começo, meio e fim. Crie algo para acontecer. Crie um projeto para acontecer, né? E eu, evidentemente, escolhi o projeto, escolhi a magistratura, e agora eu tinha que trabalhar, construir metodologicamente esse projeto. E aí uma das coisas que era importante era saber quanto tempo eu quero, né? Quanto tempo que eu vou realizar isso. Eu falei, bom, eu vim para trabalhar no Banco do Brasil, trabalhava de segunda a sexta-feira, trabalhava 9 horas por dia, às vezes 10 horas por dia, o dia inteiro. Tinha que fazer um cursinho, porque eu fiz uma universidade que, embora tenha sido uma excelente experiência em termos de conteúdo, essa faculdade, infelizmente, deixou aquém daquilo que era o esperado, mas não por N razões, e razões plenamente justificáveis. A universidade tinha acabado de ser instalada quando eu entrei, então a gente teve até muito. Mas eu tinha essa carência quando cheguei aqui em Brasília, né? Tinha essa carência, como você viu, eu fui alfabetizado tardiamente, eu estudei em escola rural. Eu não disse, mas essa escolinha rural que eu estudei lá era uma escola rural muito seriada. Então, quando eu estava na quarta série, eu estava estudando junto com os alunos da terceira, da segunda e da primeira série. Porque eram todas as séries juntas dentro de uma única sala. Acho que na quarta série chegou a dividir, mas eram duas ainda dentro da sala. Depois eu fui para a escola pública a vida inteira. Depois eu fui eu fiz um último ano, uma última série lá na escola particular, que foi terrível, pesado, porque eu não tinha bagagem para aquele último ano. E fiz a universidade, que foi muito, muito, como eu disse, nesse aspecto precário. E aí eu cheguei aqui em Brasília, olhando o mundo, né? E tem uma frase de Carlos Drummond de Andrade que eu gosto, que eu tenho duas mãos e o sentimento do mundo. Um abraço, Thiago. O Thiago também passou no concurso público. A gente conversou muito à época dessa experiência nossa aqui de estudar para concurso. E eu cheguei aqui com duas mãos e o sentimento do mundo, como dizia Carlos Drummond de Andrade, sabendo o que eu queria, ou pelo menos sabendo que eu não queria. E aí eu comecei a planejar. Falei, bom, eu preciso de 6 anos para poder passar nesse concurso. Eu acho que é um tempo que eu vou conseguir realizar. Eu não posso mais do que isso, também não posso menos do que isso, porque mais do que isso vai se desgastar e eu não vou me perder. Agora, menos do que isso pode ser uma missão impossível, e aí eu me frustro, então não vai dar certo. E para que eu aconteça em 6 anos, eu vou precisar fazer os estudos no tempo que me restar, então vou ter que abrir mão de um tanto de coisas. Essas coisas, inclusive, envolviam família, né? Envolvia a minha vida pessoal, envolvia uma série de questões, envolvia amizades, envolvia relacionamentos pessoais, relacionamentos amorosos, envolvia tudo que precisou, por um período, ficar, digamos assim, ficar aguardando, ficar me esperando, né? A minha família precisou me esperar, os meus amigos precisaram me esperar, e não foi nada, isso foi ao contrário do que as pessoas podem parecer. Poxa, mas eu aos 24 anos vou perder. Eu estava com 24 anos, eu era bancário, tinha recém-formado, então eu poderia, para qualquer outra pessoa, falar assim, poxa, agora é hora de curtir um pouco, agora é hora de fazer outras coisas do que se isolar, mudar para uma cidade hostil, que é Brasília,
mergulhar em livros, passar dificuldades financeiras, porque uma coisa é ganhar o salário que eu ganhava do Banco do Brasil lá no interior, em Paranaíba, e outra coisa é viver aqui em Brasília com esse salário. E sem contar que aqui em Brasília, além de... Não era só viver, era investir aqui em Brasília numa escola de magistratura, que eu estudei na escola da magistratura, investir em livros, aluguel, etc. Então, era uma vida bem perrengada financeiramente, né? Eu vendia o meu vale transporte para comer. Eu me lembro até que eu pegava uma marmitinha lá no Conic, custava R$ 3 na época. E assim, ou então a gente comprava no supermercado. Eu me lembro que a minha cota de compras por semana, né, era R$ 20 a R$ 30, então comprava muita verdura. Carne era uma coisa que eu gosto e infelizmente na época não tinha essa restrição. Então, poderia parecer assim, um suicídio mesmo, né? A pessoa sair daqui para poder ver esse sacrifício todo, etc. E aí, Rodrigo, eu digo para as pessoas sempre, em nenhum momento desse período, aqui em Brasília, foi um período, 2 primeiros anos aqui em Brasília, foi um período muito, muito, muito difícil. Nenhum desses momentos eu pensei em desistir, nenhum desses momentos eu sofri, né? Foi difícil, muito difícil, e aí pode até as pessoas dizerem assim, mas agora é fácil ele dizer. Mas não só essa experiência, mas até mesmo as experiências que eu vivo depois de lá, quanto mais se tornou difícil, quanto mais aquilo ficava forte, eu sentia que eu estava no caminho certo. Quanto mais, porque na minha cabeça, assim, olha, essa trajetória não vai ser fácil. Então, se tivesse sendo fácil, eu estaria no lugar errado, eu estaria fazendo alguma coisa errada. Não, então estava sendo difícil, e aí eu me dava certeza de que, então está no lugar errado. Isso não significa sadomasoquismo, não significa que a gente tem que sofrer, não. Porque mesmo, eu disse difícil, eu não disse sofrimento. E mesmo sendo muito difícil, eu me divertia muito. Porque eu agradecia muito, eu sempre fui muito grato com a vida, porque eu pensava assim, poxa, ontem eu estava estudando numa escola rural muito seriada lá na Pedra Branca. Estudei numa universidade que a gente tinha muita dificuldade, né, as turmas, coitadas, as primeiras turmas ficavam mais dentro de ônibus pedindo para a faculdade ser mantida lá do que estudando. E hoje eu estou aqui em Brasília, fazendo escola da magistratura, então pronto. Né? O resto tudo é detalhe, é adereço. E aí eu comecei estudando em 2004, depois desse primeiro ano, aí eu senti um pouco mais assim, poxa, ok, é isso mesmo, revisei toda a minha faculdade, os 5 anos, já estava numa condição um pouco mais confortável. Comecei o segundo ano de preparação para concurso, comecei a fazer alguns concursos, comecei a sentir como é que funcionava aquilo. É importante registrar aqui, eu sei que muita gente está acompanhando a gente aqui, é concurseiro. É um projeto, e é um projeto que leva tempo. Imediatismo não combina com essa trajetória, não combina. Agora, o que a gente precisa fazer, Rodrigo, e a gente pode fazer isso num ritmo que seja o adequado para a gente, o que a gente precisa fazer num ritmo que seja o que é o nosso ritmo, né? Que seja a nossa receita e não de mais ninguém, é construir uma preparação que não tenha idas e vindas. Você sabe muito bem disso. O que mais reprova as pessoas hoje são as idas e vindas durante a preparação. O sujeito começa a estudar e, de repente, ele, poxa, eu não fiz direito, deixa eu voltar tudo de novo. Ou então, estou cansado, vou dar um tempo. Aí, quando ele volta de novo. Ou então, deixa eu encurtar o caminho. E aí, ele encurta o caminho e aí vê que não é aquilo e aí tem que começar tudo de novo. E a gente sabe, né, Rodrigo, se começar um projeto desse, recomeçar um projeto desse 2, 3 vezes, a gente perde, vou falar aqui um linguajar mais vulgar, a gente perde o tesão da coisa, né? Você perde a empolgação da coisa. Então, o que a gente precisa construir? Você precisa construir um caminho sem volta, sem retrocesso. E aí é por isso que a gente precisa se conhecer bem. Se conhecer para poder adotar um ritmo de estudo, uma carga de estudo, adotar um estilo de vida que seja compatível com esse projeto de seguir adiante. No meu caso, como eu disse, eu tive que abrir mão de um tanto de coisa. Eu tive que pedir para que amigos, família, relacionamentos, vida social, tudo me aguardasse. E a minha dedicação era com os meus livros, com as minhas doutrinas. E assim foi um ano inteiro. Chegou no final do ano, mas a gente vai se matar de estudar, etc, etc. Não, a gente não vai se matar de estudar. A gente vai agora tirar um tempo, tirar férias. As pessoas falam assim, mas como assim você tirou 30 dias de férias? Voltei, bateria recarregada
E alcancei o segundo passo. Tem alguém perguntando aqui, alguém que já tem bagagem, como é que a gente faz? Bom, alguém que já tem bagagem é simples, é o autoconhecer. Quando eu estava no segundo ano, eu tinha bagagem. O que eu fui fazer? Bom, já que eu tenho bagagem agora, já que eu revisei toda a nossa doutrina, a minha doutrina no ano passado, o que eu vou fazer agora? Eu vou começar a fazer um caminhão de exercício que vai me autoavaliar. Os exercícios vão me avaliar e eu vou me autoavaliar. E a partir daquilo que eu detectar que for alguma coisa deficitária, eu volto pontualmente nessa doutrina e toco com os exercícios. É claro que nesse segundo ano também eu tinha que aliar a preparação. Eu, como eu disse, eu já sou muito assim, de pensar lá na frente. Eu comecei a preparar para a minha segunda fase. Então, aliado a isso, eu já comecei a ler várias coisas, a pensar como é que seria uma segunda fase, como é que seria ali adiante. E aí eu fiquei, Rodrigo, segundo ano estudando, fazendo um cursinho preparatório, e o segundo semestre eu fiquei em casa. E no terceiro ano, também tirei férias, voltei no terceiro ano, comecei a estudar e já prestar concurso. Tive alguns êxitos, esse assim, de etapas do concurso, né? No estado de Mato Grosso do Sul eu passei para a segunda fase, Goiás eu passei segunda e terceira, né? E aí eu vim prestar o DF na metade do terceiro ano, estava com 2 anos e meio. Falei, bom, estou muito tranquilo, vou prestar esse concurso para saber como é que funciona, etc. E aí eu fui prestar o concurso, passei na primeira fase. Foi um momento muito, muito forte, muito tenso, porque aquilo que eu achava que seria um teste, de repente aparece ali como uma possibilidade, ainda que remota, da primeira para a segunda fase. Mas aí eu me dediquei ao extremo. Eu sabia que naquele momento, claro, todo mundo quer passar no concurso, é óbvio que você não quer perder uma oportunidade dessa, mas eu sabia as minhas reais condições naquele momento e que se não desse, se não fosse possível, perfeito. Mas ainda assim, eu não tive férias, infelizmente eu não consegui férias no meu trabalho, e aí eu estudava das 7h30 da noite às 3h30 da manhã todos os dias, fazendo tudo que você pode imaginar, redações, etc. E fui fazer uma prova 30 dias depois, eu fui fazer a segunda fase do concurso. Eu fui aprovado na segunda fase do concurso e, ao mesmo tempo, na terceira, porque eram umas duas juntas. E aí aquilo foi um passo muito, muito forte. Só que aí vem mais uma situação que eu sempre falo. Tudo na vida a gente precisa respirar fundo, pensar e, né? Como eu estava programado de passar em 6 anos, eu nunca imaginaria que eu chegaria à fase oral de um concurso para magistratura ainda sem completar o terceiro ano de estudos. E nós temos que comprovar 3 anos de prática. Como ainda faltava muito tempo, eu pensei, bom, eu vou, né, cuidar dessa prática. E eu estava cuidando da prática já, tanto que eu tinha passado num processo seletivo para advogado do Banco do Brasil. Então, inclusive, eu tinha acabado de tomar posse lá no Banco do Brasil como advogado, então minha prática estaria ok. Só que não deu tempo. E aí veio aquele desespero, falei, agora o que eu faço? E é o momento de você respirar fundo. E aí eu fui buscar algumas soluções, consegui comprovar que eu trabalhava num lugar onde eu aplicava conhecimento jurídico, botei isso no documento, assinou, entreguei, rezei muito para que isso acontecesse e acabei sendo admitido para a prova oral e fiz a prova oral. A prova oral foi uma experiência também muito, muito intensa, muito forte. Primeira que eu fiz, e aí eu fui me preparar. Eu acho que a gente pode se deparar com o desafio de falar, poxa, mas é o primeiro, como é que vai ser? Não, cara, você tem que preparar. Tem que preparar. Ah, mas eu não tenho condição. Fique tranquilo. Você vai ter condição, você vai conseguir pensar, você vai achar solução. Eu também achava que eu não tinha. E aí eu fui atrás de todos os tipos, todas as possibilidades de formação para aquela prova. Fui e conquistei aquilo. E dia 2 de fevereiro, eu então completei 12 anos, 2 de fevereiro de 2007, 2 de fevereiro de 2007, eu completei, então, 12 anos executando o projeto de chegar à magistratura. Dia 2 de fevereiro foi o dia da minha posse. E aí eu digo aqui para os nossos alunos, eu digo aqui para quem está acompanhando a gente, que eu não, na verdade que eu não posso dizer, que eu não direi, porque eu não tenho condição de dizer, porque é uma realização, um momento indescritível. Ainda que eu conseguisse tentar e fizesse todo o esforço do mundo, eu não conseguiria dizer o que se marcou aquele momento divisor da minha vida, né? Um momento antes e um momento depois. E aí eu percebi que eu só cheguei ali, Rodrigo, porque estava claro para mim, ainda que eu não conseguia, né, definir muito exatamente as suas especificidades, o meu propósito. Hoje nós temos aí uma legião de gente estudando para concurso, e eu sempre peço, gente, é preciso que tenhamos propósito. Ah, mas o que é propósito? É mudar o mundo? É mudar não sei o quê? Não.
Propósito é algo muito simples. O meu propósito se tornou ainda mais claro quando eu cheguei na magistratura e percebi. Eu realmente precisava ocupar esse espaço de poder para poder redefinir, reconstruir o meu passado, o meu presente e o meu futuro. Porque eu vim dos espaços de subordinação. E agora, nesse espaço de poder, eu tenho que fazer algo pela vida dos subordinados. A começar pela minha, a começar pela minha família. E aí não foi à toa que dentro da magistratura eu me realizei, além de juiz, além de prestar jurisdição, me realizei porque eu fui ocupar um espaço de defesa da questão racial. Hoje eu tenho uma luta incansável dentro e fora da magistratura com relação à igualdade racial. Tem uma luta para que as pessoas pobres, moradoras de periferia, sejam brancos e negros, conheçam direitos. A gente tem um projeto chamado Falando Direito, que é do instituto do qual eu sou membro, que é o IDF. E o meu dia a dia, o meu fazer mesmo. Quando eu falo em fazer justiça, quando eu falo em atuar como magistrado, é olhar para cada um, para a história de cada um e cada uma e tentar ali entregar para essa pessoa a esperança, entregar para essa pessoa o resgate das perdas, o resgate das esperanças dos direitos que foram perdidos. E aí esse era meu propósito, que me motivava todos os dias. E aí a energia, uma potente energia, me movia a todo momento. Agora, como eu disse, o propósito é algo íntimo e pessoal e pode ser pequeno, pode ser grande. Eu só preciso ter um propósito. E eu preciso saber que eu preciso realizar coisas a partir desse propósito e coisas que tenham começo, meio e fim. Então, essa é aquilo que a gente, como eu disse, né? A educação que foi movendo e as coisas foram acontecendo, a transformação foi acontecendo. Estou há 14 anos, há quase 14 anos na magistratura. Hoje eu tenho 40 anos e dizem que a idade de 40 anos ela é crucial. O que eu posso dizer sobre os meus 40 anos é que eles são incríveis, que eu cheguei aos 40 anos realizado como um todo, né? Profissionalmente, pessoalmente. E olha que não é o fato de eu ocupar um cargo de juiz que me realiza enquanto pessoa, né? Eu costumo sempre dizer, olha, eu estou juiz, esse cargo me realiza enquanto profissional. Enquanto pessoa, eu me realizo em razão de muitas coisas que esse cargo me permite, como, por exemplo, a luta por igualdade, né? A luta por denunciar o que é injusto, a luta pela transformação, a luta por fazer com que as pessoas acreditem em seus sonhos, e esse espaço me permitiu. Então, se a magistratura consegue fazer alguma coisa, é porque, se minha vida está realizada em vários sentidos, é porque a magistratura conseguiu me realizar nesse sentido, né? Então, essa mensagem que eu queria trazer inicialmente sobre essa trajetória que ainda tem muito para seguir ainda. Professor, eu posso dizer que a sua história de vida é uma história totalmente inspiradora. E quanto mais o senhor fala, mais eu vou um pouco se assemelhando com a minha. Eu lembro que eu cheguei aqui em Brasília, eu larguei o cabo da enxada em meados de 2001. E 2001 mesmo também eu comecei como aprendiz da Caixa Econômica, office boy. Eu acredito que até vizinho ali do senhor, ali próximo do setor bancário sul, ali no edifício da Caixa Econômica. Então, eu trabalhei um bom tempo nessa área, ouvindo aqui toda a sua história, eu ainda tenho certeza que mesmo passado todo esse tempo de luta, de superação, de mostrar que é possível vencer através dos estudos, o senhor já deve ter ouvido lá na sua própria cidade que o senhor é um cidadão de muita sorte, né? Sim, eu sempre digo, quanto mais eu trabalhei, mais sorte eu tive. Isso Quanto é mais muito eu estudei, bacana, mais mas sorte eu tive. o mais bacana ainda, professor, que eu vejo aqui é que o senhor teve toda a sua história de vida em escola pública, saiu da escola pública, foi diretamente para uma faculdade pública. Da escola pública para a faculdade, o senhor teve algum auxílio, teve alguma dificuldade para chegar, já passar? Nós sabemos que o curso de Direito e o curso de Medicina são um dos cursos hoje mais concorridos, né? Então, para a gente que vem de um ensino deficitário, a gente tem uma dificuldade de chegar a um desses cursos. A gente chega, mas chega com muita luta, muita garra, demora um pouco. O senhor teve essa dificuldade para chegar já de imediato? Como é que foi a preparação? Então, teve muita dificuldade, Rodrigo. A gente está estudando no interior, escola pública.
sim. Ir para a universidade pública também, né? Uma universidade que à época era bem concorrida, o curso de Direito sempre foi muito concorrido, então tinha muita dificuldade, né? E aí, à época, a gente tinha também muita falta de acesso, né? Hoje a gente entra no YouTube, por exemplo, e você tem aula com professores de qualquer nível, né? Então, na época não existia essa história de internet, não tinha absolutamente nada disso. E aí é claro que a gente tinha que ali, dia após dia, mergulhar nos instrumentos que a gente tinha, nas limitações que a gente tinha, em tudo aquilo que de fato era muita carência para nós, né? Então, e assim, o acesso à universidade pública à época foi um acesso muito difícil, foi um acesso que eu costumo dizer, né? As pessoas falam assim, outro dia alguém falou assim, mas quem quiser consegue. A questão é quem quiser luta. Eu digo, não é uma questão de quem quiser luta. Eu tive, em alguma medida, muito destemido, mas isso me custou muito caro também. Então, assim, a gente tem que entender também que nem todo mundo é igual e que não é porque a pessoa ela não teve a mesma condição de seguir, ela é uma incompetente. E a gente tem que avaliar os custos disso para a carreira de cada um e ver se todo mundo está tendo os mesmos custos, porque a gente tem aqui uma regrinha na nossa Constituição que as pessoas são iguais. E as pessoas, elas, sobretudo para conseguir coisas públicas, todos devem ter o mesmo esforço para conseguir, né? Então, quando você fala, por exemplo, assim, que uns vão ter mais esforço do que outros, a gente está fazendo a coisa errada. A gente não está considerando o que é igualdade. Então, teve isso, e eu sempre gosto de ressaltar isso, porque às vezes fica parecendo o seguinte, você conseguiu, então todo mundo vai ter que conseguir também, é fácil para todo mundo. Não, eu consegui, assim, só que ninguém, às vezes, sabe que tipo de preço eu paguei por isso, e não é justo que eu tenha pago um X preço e o meu coleguinha pague 2 vezes menos do que isso, né? Então, nós temos hoje uma grande diferença, né? Não temos as mesmas condições para todos, né? Então, por isso que a gente tem essa grande pergunta, por isso que eu fiz essa pergunta. A gente tem 12 anos aí o seu trabalho para chegar até a magistratura. Eu digo que hoje nós quebramos paradigmas, né? Eu tive o prazer de trabalhar com o senhor, não sei se o senhor se recorda ainda, na época lá na VEP, né? Foi quando a gente teve esse primeiro contato. Hoje nós trabalhamos no mesmo órgão, o senhor como magistrado e eu como servidor. E o que eu mais orgulho hoje, eu dou os parabéns para o senhor, é que eu vejo que essa sua história de vida, ela lhe proporciona hoje ser uma pessoa admirável, uma pessoa que mesmo tendo chegado em um posto, né, considerado um posto muito alto, se mantém a humildade, trata todo mundo de igual para igual, né? E eu fico muito feliz, eu tenho certeza que isso também reflete na sua atuação como magistrado, pelo que eu pude acompanhar, e mais ainda, todas as vezes que nós convidamos, o senhor sempre esteve disposto a compartilhar esse conhecimento e levar a educação. Eu digo que hoje, assim como a educação transformou a vida do senhor, ela também transformou a minha vida, né? Hoje eu sou o que sou devido à educação. Então, e a gente leva isso hoje para os nossos jovens, para a população, que é possível vencer através da educação. É difícil? Mas a gente consegue vencer. Então, eu quero dar esses parabéns, senhor. Essa live ela é uma live que vai ficar gravada, é uma live que nós vamos compartilhar ela, é uma história que as pessoas, que a gente toda vez, eu lembro bem que toda vez que eu tinha essa dificuldade de estudo, ir para a biblioteca, eu me inspirava em histórias assim, olhava uma vez, 2 vezes, 3 vezes, para eu ver que é possível, a gente precisa saber que é possível. Rodrigo, e seu papel é importante, seu trabalho é maravilhoso. Saiba que eu me identifico e me dou ao seu trabalho e arrumo, né, condição para estar contribuindo, porque eu sei que é mais do que você se colocar à disposição desse tanto de gente que tem acesso a um curso que talvez não teria se tivesse que pagar. Mas é mais do que isso, sabe? Assim, isso chama transformação. Às vezes, essas pessoas, elas não necessariamente vão passar no concurso, ou até vão criar outros rumos. Tem gente, inclusive, que chegou, Rodrigo, provavelmente nos seus grupos, nas suas aulas, Sim. e descobriu que ela pode fazer outra coisa, mas que ela só descobriu que pode fazer outra coisa extraordinária, inclusive, porque passou por ali, né? Hoje, a gente tem uma situação muito séria no nosso país. A gente tem uma segregação fortíssima, uma segregação social, racial, que ela é muito forte, tão forte a ponto de colocar pessoas em lugares onde elas acham que não tem sequer condição de se mover. A mobilidade hoje ela é tão
engessada que quando a gente vai ali, Rodrigo, e estende a mão, a gente desloca pessoas, né? A gente vai deslocar pessoas de um lugar que elas achavam que passaria o resto das suas vidas ali. Eu, quando estava na fazenda, eu me lembro, e aí eu criança, eu era muito esperta, era muito assim, eu pensava assim, meu Deus, como é que vai ser, né? Para onde eu vou me mover? Eu via meu pai ali, minha mãe ali, os meus tios, e aí eu via mais ainda. Meu pai foi um sujeito extraordinário. Mas ali do outro lado, na fazenda que os meus tios trabalhavam, os meus primos estavam ficando sem educação, os meus primos estavam ficando sem ir para a escola, porque não tinha condição, porque se eles fossem para a escola, talvez eles ficariam sem comer em casa, porque tinham que ajudar na roça, né? No meu caso, a gente morava na roça, mas meu pai ralava 10 mil vezes mais para poder garantir que eu fosse para a escola. E os meus primos não, eles tinham que ir para a roça. Então, eu me via nesse lugar de bloqueio, neste lugar emparedado. E aí, Rodrigo, quando eu venho para a cidade e eu fui trabalhar no Banco do Brasil, e ali no Banco do Brasil eu olhava para aquilo, não sabia nem que era aquilo, não sabia nem que era banco. Eu não sabia o que era, onde eu estava trabalhando. E aí eu olhava para aquilo, e aí todo mundo maior do que eu. Eu me sentia pequenino naquele ambiente, sabe? Me sentia assim, minúsculo, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Parecia que eu tinha que ter alguém para me mandar para um lado, para o outro. E eu me lembro que uma vez, e assim, e toda sorte de subordinação que você pode imaginar. Ainda quando eu cheguei na faculdade, eu ainda cheguei meio assim, achando que eu tinha que entrar pela porta do fundo, achando que a coisa era um lugar diferente, que não era meu lugar ali, né? Assim também foi a magistratura. Imagina alguém que saiu do interior de Mato Grosso do Sul, da roça, etc., fez uma universidade pública do interior, aí chega em Brasília e quer TJDF. Quer não, porque na época não era, né, minha pretensão. Mas que quer a magistratura. Como é que é? Como é que passa na cabeça da gente? As pessoas às vezes tinham que passar para pensar assim, pô, o que está passando na cabeça de uma pessoa dessa? Porque eu não tinha nenhum tipo de identificação. Hoje, quando as pessoas falam da tal representatividade, Rodrigo, a gente está falando de mais do que simplesmente alguém aparecer na televisão. Representatividade é mais do que isso. Eu, enquanto sujeito ali caminhando para a magistratura, eu não via ninguém parecido comigo. Eu não via ninguém sequer no banco da universidade. Eu estudei com um amigo negro na faculdade, um só, durante a universidade inteira. Nós éramos 200 alunos. Eu não via ninguém parecido comigo, eu não via ninguém com a história parecida com a minha, eu não via ninguém que veio de onde eu vim. Então, isso, evidentemente, que era um mar de angústias que me abatia e eu ali. Então, hoje, Rodrigo, mais do que nunca, né, você, servidor do tribunal como o nosso, eu aqui na condição de juiz, quando a gente vai até lá, estende a mão, desloca essas pessoas, propõe um deslocamento para essas pessoas, a gente está literalmente mudando o mundo. O mundo se move com isso, né? A gente diz que quando a gente vai lá e move, então, a vida de uma jovem negra, né? E a gente consegue fazer isso, graças a Deus, hoje, pela Escola da Magistratura, por exemplo, que eu tenho um honroso prazer de ser presidente da Magis, e a escola está ali, junto com a professora Lília, conduzida por esse processo de mover pessoas, e hoje a gente consegue ver nos corredores da Magis ali. Inclusive, tem uns alunos que, uma vez eu fui no projeto, o Vinícius, a gente continua em contato até hoje, eles tiveram a oportunidade de vir para a Escola da Magistratura. Então, quando a gente traz essas pessoas, Rodrigo, para poder vir aqui, ainda que sentar, a gente está movendo, né? Está fazendo uma mudança social forte. Então, é por essas e outras que o meu propósito, né, que eu disse no começo, era ali familiar, era local, e aí ele vai ganhando corpo, e aí se torna a razão pela qual todos os meus dias, dos 15 aos 27 anos, foram dias felizes, e todos os meus dias, e melhor, e eu sabia disso, e todos os meus dias dos últimos 14 anos que eu estou na magistratura têm sido extraordinariamente felizes. Porque a gente consegue ver que... Eu me lembro bem que esses dias, no projeto social que eu atuo, trabalho, eu estive no Rio de Janeiro fazendo uma aula inaugural para a molecada lá da periferia do Rio, e tinha uma menina de Belford Roxo, uma jovem negra bastante sonhadora, e ela participou do curso lá no Rio, e depois a gente trouxe 3 alunos desse curso para Brasília para fazer a formatura, e aí ela estava no meio dos 3 alunos, e ela fez o discurso de formatura representando a turminha lá do Rio. E ela disse para mim, assim, disse no discurso dela que um dia ela tinha saído de Belford Roxo e ido para o centro do Rio. Aí ela saiu do centro do Rio e veio para Brasília.
na formatura, no STJ, inclusive. E aí ela disse, e daqui eu saio agora para ir para qualquer lugar. Naquele dia, eu só não digo que eu tô quites com a vida porque eu ainda quero fazer mais, mas estaria quites com o meu projeto, né? Com a magistratura, porque eu só ouvi esse tipo de coisa por causa desse espaço de poder que eu ocupo e que eu consigo mover coisas, que eu consigo mobilizar coisas, que eu consigo fazer as coisas acontecerem, fazer com que alguma coisa se mova de uma maneira mais intensa. E aí eu falo com você, este foi o propósito que aconteceu comigo lá quando eu tinha 15 anos. Talvez não muito claro, mas é aquilo que estava no meu inconsciente que pulsou e me moveu a hoje conseguir fazer esse tipo de transformação. Que, na verdade, Rodrigo, é a transformação da minha vida. Essa menina, nada menos do que meu pai. Meu pai que estava ali naquela fazenda, emparedado ali, bloqueado ali, e ela hoje continua essa história. Então eu falo que tenhamos propósitos, mas não precisa ser o propósito de mudar o mundo. Pode ser um propósito assim, olha, eu quero ter um carro bom, ótimo, é o seu propósito. Olha, eu quero ficar na minha casa quietinho, ótimo, é o seu propósito. Eu quero cuidar do meu jardim, ótimo, é o teu propósito. Mas eu preciso de algo que me mova. Professor, com certeza nós nos sentimos representados por essa linda história, por essa linda carreira. Eu já acompanhei, já tive a oportunidade em diversas palestras acompanhar a sua história. Cada vez mais que eu ouço, dá vontade de ouvir mais ainda, porque eu me espelho nela, parte dela, né, tem aí um pouco, a gente se compara muito, são histórias semelhantes de sair da roça e conseguir vencer graças à educação, mesmo diante das adversidades aí que nós nos deparamos no mundo. Então, a nossa live está aqui chegando ao fim, antes que ela se encerre. Eu gostaria de agradecer o senhor mais uma vez pela oportunidade, pelo seu sim, né? Porque todas as vezes que eu pedi, todas as vezes que eu mandei uma mensagem, a resposta foi sim, sem pestanejar. E, assim, eu fico muito feliz. É uma live que a gente pode ter certeza que vai alcançar diversas pessoas. Eu quero aqui agradecer todas as pessoas que estiveram, que acompanharam essa live. Foram muitas pessoas, muitos comentários. Nós não tivemos como responder porque a gente tinha que realmente captar essa linda história. Então eu deixo aqui o meu agradecimento, né? Mais uma vez, o projeto está aí à disposição. A gente agradece demais pelas aulas em todas as unidades que foram de extrema importância para que essas pessoas, principalmente, não desistam e tenham, como o senhor falou, o propósito. Fica aqui o meu obrigado e conte sempre com a gente. Maravilha. Obrigado, Rodrigo, pelo convite mais uma vez. Estou sempre à disposição, viu? Beleza, o senhor pode fazer aí, o senhor ainda tem aí 1 minuto para o senhor fazer as suas considerações finais, professor. Pois é, minhas considerações é de que as pessoas, os nossos alunos, as pessoas, nossos amigos, quem nos segue, quem está aqui com a gente, quem está nos acompanhando, aliás, muito obrigado pela companhia de todos vocês, vendo os comentários aqui, tentei acompanhar alguns, muito obrigado mesmo, e vamos sonhar, vamos fazer com que a vida seja leve, para que nós amanhã tenhamos a certeza absoluta de que nós éramos felizes e o melhor, sabíamos disso. Esse é o segredo das realizações, é o segredo de qualquer ser humano chegar ao fim da vida ou na passagem da vida e ter certeza de que valeu a pena a existência por aqui. Obrigado a todos. Obrigado, professor Fábio. Que Deus o abençoe e continue mantendo o senhor essa grande pessoa inspiradora, ser humano humilde, né, e um excelente profissional. Com certeza a sua história é lembrada em todos os cantos aqui do mundo e agora com essa live pode ter certeza que muita gente vai se inspirar e não vai desistir da caminhada. Tenha uma ótima noite e até a próxima. Até!